Áudio 23. Olá, você que me ouve, que a paz de Cristo seja sobre a tua vida. Meu nome é Ana Amélia Vieira, falo aqui da cidade de Rio Verde, Goiás, e estamos aqui para mais um estudo do livro Armado para a Guerra de Rick Renner. Eu desejo que você seja abençoado, que você seja alcançado grandemente pelo estudo deste livro. Nós estamos então estudando e vamos para mais um áudio. Hoje nosso áudio de número 23 é a continuidade do capítulo 9. Nós vamos falar hoje sobre o desejo controlador de Satanás. O forte desejo de Satanás de controlar a esfera do espírito, o mundo, todo o governo e instituição humana do sistema deste mundo é evidenciado pelo fato de que a Bíblia o chama de o príncipe deste mundo, o príncipe dos demônios e o príncipe da potestade do ar. Chamando Satanás de o príncipe deste mundo, até Jesus reconheceu o seu controle temporário sobre certas coisas nesta esfera terrena. Você deve se lembrar que o próprio Satanás pessoalmente ofereceu a Jesus os reinos deste mundo. Durante os 40 dias e noites de teste de Jesus no deserto, Jesus foi confrontado por esse príncipe do mundo durante 40 dias e resistiu ao poder do diabo até que o seu adversário fugiu. Jesus falou por experiência própria quando referiu a essa reivindicação temporária de Satanás. Em Mateus 9,34, Satanás também é chamado de o príncipe dos demônios. A palavra príncipe é extraída da palavra grega archontas e se refere a alguém que detém o primeiro lugar ou alguém que tem mais elevado trono de poder. O título príncipe dos demônios com certeza revela que Satanás detém o trono de mais alta posição entre uma hoste de espíritos diabólicos. A palavra príncipe denota que há uma força militar e uma espécie de organização no sistema de Satanás governar o seu reino. Já vimos isso em Efésios 6 e 12. O apóstolo Paulo chamou Satanás de o príncipe da potestade do ar, em Efésios 2 e 2. Mais uma vez, a palavra príncipe é extraída da palavra grega archontas, que significa alguém que detém o mais alto trono de poder. Isso está em total concordância com Efésios 6 e 12, que afirma que sob o controle de Satanás existem vários níveis de poder espiritual maligno, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Satanás é o manipulador da mente. Finalmente chegamos à última e maior categoria dos nomes, símbolos e tipos de Satanás na Bíblia. Na última categoria descobrimos que Satanás verdadeiramente é o senhor dos jogos mentais. Vamos ver 5 nomes, símbolos e tipos do nosso inimigo que especificamente tem a ver com a sua capacidade de distorcer, enganar e mentir a mente das pessoas. Ele é chamado adversário, leão que ruge, anjo de luz, diabo e Satanás. O nome adversário é extremamente importante ao procurarmos entender o modo de operação do diabo. Ele é extraído da palavra grega antídicos, que é um composto das palavras gregas anti e dicos. A palavra anti significa simplesmente contra. Entretanto, no idioma grego mais antigo e mais clássico, ela era usada para denotar o estado mental de um homem ou mulher que estava à beira da insanidade. Essa, na verdade, era uma pessoa terrivelmente perigosa que faria um grande mal a alguém que não fosse impedida. Portanto, a palavra anti é uma palavra bastante negativa. A segunda parte da palavra adversário é extraída da palavra grega dikos. Dikos é a raiz da palavra grega que significa justiça. Ela se refere à justiça, retidão, lealdade, honradez. Quando as duas palavras são unidas, elas retratam alguém que se opõe terminantemente à justiça. Pelo fato da palavra anti trazer consigo a ideia de hostilidade, isso nos diz que o diabo é alguém que é hostil com relação à justiça ou que deseja destruir a justiça e eliminá-la. Significa que o diabo não se opõe apenas passivamente à palavra da justiça ou das pessoas justas. Ele as persegue ativamente e faz tudo o que está dentro do seu poder para aniquilá-las. Ele odeia a justiça. De uma forma ou de outra, Satanás tenta mentalmente nos devorar com tentações presentes ou com lembranças passadas. Ele faz tudo isso a fim de atacar o nosso senso de retidão. Seu objetivo definitivo é nos fazer sentir abandonados, sem nenhuma confiança diante de Deus, do diabo ou do homem. Foi exatamente por isso que Pedro disse em 1 Pedro 5,8:
Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso nos leva ao título seguinte de Satanás. Pedro diz que ele é como um leão que ruge. Que assombro e temor o poderoso rugido de um leão gera no coração de um homem frágil. Entretanto, no caso do diabo, seu rugido é muito mais terrível que sua mordida. Colossenses 2:15 declara vitoriosamente: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por meio da cruz e da ressurreição, Jesus Cristo despojou essas potestades demoníacas da autoridade que elas um dia possuíram. A vitória de Jesus sobre elas foi tão completa que ele até hoje os expôs ao desprezo. Entretanto, isso não impediu que o diabo tentasse soar assustador. Por meio da disputa contínua pelos nossos pensamentos, das insinuações dele sobre o nosso fracasso, da sua invenção de medos irreais em nossas almas e dos seus ataques constantes contra a nossa mente, Satanás tenta nos levar à derrota. Esses rugidos constantes em nossas almas são apenas outra tentativa do adversário de nos cansar, de nos desgastar e depois de nos dominar pela autocomiseração. Observe que o objetivo do adversário é procurar aqueles a quem possa devorar. A palavra procurar sugere que nem todos serão vítimas de suas táticas. Satanás não está procurando apenas qualquer um para devorar. Ele está procurando aqueles a quem possa devorar. Em outras palavras, o inimigo está procurando aqueles que são fracos na fé, ignorantes na palavra de Deus, que estão isolados em si mesmos e não são maduros o suficiente para resistir diante de suas constantes alegações contenciosas. Esses são os indivíduos que o leão que ruge está procurando, e o seu objetivo é devorá-los. A palavra devorar vem da palavra grega katapino, que significa literalmente engolir completamente. Satanás é também chamado de anjo da luz. Ao lidar com o problema dos falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos e enganadores que estavam tentando penetrar na igreja de Corinto, Paulo diz em 2 Coríntios 11:14, isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Essa é outra imagem clara desse mestre manipulador de mentes. Satanás se disfarça para ser algo que realmente ele não é. Mais uma vez, esse tipo de ataque normalmente vem contra a mente de uma pessoa. O retrato de Satanás como um anjo de luz é um exemplo claro de seu poder enganoso de torcer os pensamentos das pessoas. Naturalmente, Satanás também é chamado de diabo. Na verdade, o Novo Testamento se refere a ele desse modo mais de 40 vezes. O nome diabo é extraído da palavra grega diabolos. Ele é um composto das palavras dia e balos. Dia significa através e traz consigo a ideia de penetração. A palavra bolos é extraída da palavra balo, que significa eu atiro, como no caso de se atirar uma bola ou uma pedra. Quando as duas palavras são unidas, a nova palavra retrata o ato de se atirar repetidamente uma bola ou pedra contra algo, até que ela penetre essa barreira e saia do outro lado. Portanto, o nome diabo não nos é dado apenas o nome próprio desse arqui-inimigo, mas também o seu modo de operação. O seu nome significa que ele é alguém que ataca continuamente e sem parar, vez após vez, batendo contra as muralhas da mente das pessoas incessantemente, até que, finalmente, ele rompe as defesas e penetra no processo mental delas. Esse inimigo, tanto de Deus quanto do homem, é chamado Satanás, que é extraído da palavra hebraica shatana e significa odiar e acusar. Essa palavra é usada mais de 50 vezes no Antigo e no Novo Testamento, e também traz consigo as ideias de difamação e falsa acusação. Foi por causa desse arqui-inimigo que Paulo escreveu à igreja de Éfeso e os incentivou a se revestirem de toda a armadura de Deus. Entretanto, tenha em mente o que Paulo disse aos crentes de Éfeso que fizessem antes que ele lhes dissesse para se revestirem de toda a armadura de Deus. Paulo os incentivou do seguinte modo: deixem a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, irai-vos e não pequeis, não se opõe o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, não entristeçais o Espírito de Deus, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia.
Não devemos esquecer que uma vida consagrada é um pré-requisito para a verdadeira batalha espiritual. Se essas áreas de nossas vidas forem deixadas sem atenção, sem estarem comprometidas e rendidas, deixamos brechas através das quais Satanás é capaz de continuar a executar os seus ardis infernais em nossas vidas. Berrar, bradar, uivar, bater os pés e gritar com o diabo não terá resultado algum se tivermos permitido deliberadamente ou simplesmente por negligência que os lombos da nossa mente deixem de ser verificados e cingidos. A nossa falta de compromisso e os lugares secretos das nossas vidas, que nunca foram rendidos, nos impedirão sempre que tentarmos lidar com os ataques do diabo. No entanto, quando escolhermos viver vidas santas e rendidas, guardando cuidadosamente nossas mentes e preparando-nos com toda a armadura de Deus, nós nos tornaremos armas tremendas nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Glória ao Senhor por isso. Terminamos mais um estudo aqui e vamos orar nesse momento. Amado e eterno Jesus, obrigada, papai. Te agradeço por tudo. Te agradeço por tua bondade, por tua misericórdia, por teu amor. Te agradeço por cada vida que está sendo alcançada com o estudo deste livro. Te agradeço pela minha vida, pela minha família, por todas as condições que o Senhor tem nos dado de estarmos firmes, porque não somos nada. De nós mesmos não podemos nada, mas o Senhor é grande e a tua misericórdia é grande para conosco. Esteja conosco todos os dias, Pai, como assim o Senhor nos prometeu, nós temos essa certeza. Em nome de Jesus, nós te adoramos neste momento. Te agradecemos, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém. Voltamos amanhã, em nome de Jesus.